Signo de Câncer. Como é que vocês estão, meus amores? Seja mais que bem-vinda, mais que bem-vindo ao seu nosso canal Flávio Tarô. Bora para mais uma leitura atemporal aqui, tá? São energias predispostas, meus amores. O que isso quer dizer, Flávio? Energias predispostas a acontecerem. Tá? Se vai acontecer ou não, isso não é uma questão do tarô, este daqui, não é uma questão do tarólogo, este que vos fala, é uma questão sua, ok? Vamos lá, tarô, por gentileza. Signo de Câncer, do que iremos falar. Esse tarô, ele é complicado, essa lâmina pulada. Se demorar muito, a gente tira. Só para me contrariar. A roda da fortuna, o Hierofante. Clarifica a roda da fortuna, tarô, por gentileza. O julgamento. 3 de 3, hein? 3 lâminas, 3 arcanos maiores. Aí, já abrindo a leitura de vocês, meus amores. 4. Aqui. 5 de espadas com a lâmina do sol, clarificando a situação do Hierofante. Bora lá. Gostei do que estou vendo. O enforcado no fundo do deck. Vejo uma situação que talvez estivesse parada aí na energia de cancerianas, cancerianos. Nossa senhora, o enforcado, o eremita e a força. Como isso? E o 8 de copas, uma situação de libertação. Gente, vocês vão ter uma libertação aí, hein? Vamos lá, com o que nós estamos falando? Abrimos aqui com a roda da fortuna, meus amores. Tá? Clarificada pela lâmina do julgamento. Obviamente, aqui uma situação... a gente pode entender como uma situação envolvendo alguns tipos de karma, a gente pode entender como alguns processos finalizatórios, ou até mesmo uma situação de transformação aqui, acontecendo na energia de cancerianas, cancerianos. Levando em consideração o enforcado no fundo do deck, posso falar de algumas pessoas que podem estar, né, ou podem estar saindo aqui de uma situação de algo parado, de algo que estava estagnado aqui. A roda da fortuna, ela traz uma movimentação bem interessante. Com a lâmina do julgamento, é como se estivesse cobrando aqui de cancerianas, cancerianos, a mesma movimentação. Eu não sei se eu já expliquei para vocês como é que funciona a roda da fortuna, de fato, né? Como que é essa energia? Porque a galera chega lá, roda da fortuna, um golpe de sorte, não sei o que lá. A roda da fortuna é uma energia que ela pode entrar de certa forma sutil, mediana ou até mesmo de uma forma um pouco mais agressiva na energia da pessoa, tá? Fazendo e exigindo aqui movimentações. Obviamente que a roda da fortuna ela pode atuar assim como um golpe de sorte. Então, para algumas pessoas pode ser que algum tipo de processo de finalização que venha acontecer aqui ou esteja acontecendo é algo que vai te colocar numa situação muito melhor, tá? Mas a roda da fortuna ela pede para que você esteja meio que alinhada com ela, vamos dizer assim, tá? Como? Ter muito bem definido o que você quer, questão de futuro, questão de trabalho, questão de relacionamentos, etc, etc. Eu vou explicar. Roda da fortuna, imagina que isso daqui, meu micropore aqui, tá? É a roda da fortuna, é redondinho. Então imagina que isso aqui seja um carrossel, meus amores, tá? E a roda da fortuna, ela tá girando. Então ela chegou aqui na energia de cancerianas, cancerianos. Está girando, girando, girando. Exigindo a movimentação, julgamento, a transformação, tá? A finalização de algumas coisas, alguns padrões. Ela tá girando. Aí vem canceriana, canceriano. Vai subir na roda da fortuna aqui no carrossel, vai colocar a mão, vai tomar um tranco e vai cair. Por isso que muita gente confunde a roda da fortuna com a torre. Como que funciona a movimentação da roda da fortuna? Ela está girando. O que ela pede? Para que você comece a girar junto com ela. Então ela está girando a uma velocidade constante e você começa a girar em volta dela na mesma velocidade.
Se você esticar o braço, estiver na mesma velocidade, agarrar aquele ferrinho ali e continuar correndo, é só você dar um pulo que você entra dentro da roda da fortuna, do carrossel, e aí é só upa-upa cavalinho, né? É mais ou menos assim que funciona a roda da fortuna na nossa energia. Por que que muitas pessoas não aproveitam essa energia? Porque às vezes estão paradas, estão estagnadas, esperando alguma coisa de certa forma acontecer. Não que isso seja uma característica de cancerianos, mas é uma característica humana. Tem hora que a gente desiste das coisas, tem hora que a gente chega e fala assim, quer saber? Que se lasque. Deixa pro universo. Que você cuide, filho da mãe. Enfim. E o universo vai lá e começa a fazer uma pressão em cima de você, porque ele precisa que você se movimente. E aí a gente entra dentro de uma situação, né, que o tarô, eu gosto de falar quando ele joga essa lâmina aqui, o hierofante, ele só limita a tiragem a praticamente tudo aqui, tá? Porque o hierofante fala de relacionamentos, casamentos, fala de conhecimento, de autoliderança, de trabalho, né? Fala de questões que possam estar envolvendo algum tipo de burocracia, e eu posso estar falando com pessoas que talvez estejam passando por alguns desafios com relação a essas questões, tá? O 5 de espadas, clarificando o hierofante, me mostra que existe uma espécie de disputa aí na energia de cancerianos. Talvez algumas questões mais internas, né, para algumas pessoas, para outras pessoas, você pode, por exemplo, estar disputando uma situação de uma vaga de trabalho, pode estar disputando uma questão ali com relação a algum tipo de relacionamento, e quando eu falo disputando, não com outra pessoa, pode ser, né? Mas disputando ali, tentando resolver de uma certa forma um embate com relação ao relacionamento, né? Pode ter algumas questões, posso estar falando com pessoas que talvez estejam travados dentro de algumas questões que envolvem burocracia, contratos, etc. E principalmente, pessoas que talvez estejam aqui, né? Vamos colocar assim, numa febre, ou até mesmo num entrave ali com relação a questões mais espirituais, tratando de a roda da fortuna, o julgamento, a lâmina do sol, né? Então pode ser pessoas que estão ali tendo algum tipo de processo, chamado, alguma coisa que possa estar envolvendo muita espiritualidade, alguma coisa que talvez esteja te incomodando muito aqui. Só que, por que isso está acontecendo? Principalmente, né, nessa energia, para quem está ressoando. É a roda da fortuna agindo na sua energia. E a roda da fortuna, aqui, literalmente está pedindo uma transformação da sua parte. Literalmente está pedindo que você evolua em algum processo aqui, seja ele qual for, seja qual situação você esteja aqui, né? As coisas começam a nos incomodar, que é para ver se a gente, de uma certa forma, sai dessa situação, mas sai dessa situação vencedor. Porque o 5 de espadas é uma lâmina muito dual, que traz uma possibilidade, tanto de sair vencedor de uma situação, quanto não. Só que aqui, né, essas energias predispostas, mostrando que a possibilidade disso dar certo é muito grande. Não sei se é a espiritualidade, eu não sei no que você acredita, no universo, enfim. É como se a força estivesse com você. É como se você estivesse tendo uma chance, canceriano, de sair de uma situação que está te incomodando, que está te travando, seja essa situação espiritual ou não, até mesmo uma questão aqui de trabalho. Então, por exemplo, pessoas que talvez estejam disputando concurso, vaga, não sei o que lá, trabalho, enfim, tem uma possibilidade muito grande de saírem vencedores aqui. Porque essa situação também veio junto com a lâmina do Sol. E o Sol não tem muito o que falar sobre ele. É uma lâmina altamente positiva, que de uma certa forma, em determinados jogos, determinadas mandalas, o Sol ele meio que
neutraliza a ação das outras lâminas, né? Vamos colocar assim, se é uma situação tanto quanto complicada, acaba neutralizando aqui. Por isso que eu falei que muitas pessoas já estão saindo desse processo de paradeira, né? Vamos lá, vamos clarificar essa situação aqui. Signo de Câncer. Por gentileza, tarô, fala para mim aqui dessa situação da roda da fortuna com o julgamento. Existem mais situações aqui que podem ser observadas. 3 de paus, um avanço. Não tem nem como falar, para algumas pessoas pode ser aqui até uma questão, alguém talvez fazendo algum tipo de sociedade, enfim. Como eu não pedi para clarificar, e essa caiu, Pajem de espadas, aqui tem uma situação muito interessante, muito forte. Tem uma vontade muito grande de sair de um processo complicado aqui. E o Pajem de espadas é uma situação nova. Algumas pessoas podem estar ingressando em algum tipo de trabalho novo ou ingressando em algumas questões envolvendo espiritualidade ou entrando aí num relacionamento. E inclusive tem até uma energia aqui de uma terceira pessoa, se for uma questão de relacionamento. Então pode ser aqui uma disputa com alguém aqui, tá? Lembrando que não estamos aqui para julgar ninguém e ato nenhum, tá bom? Vamos lá, tarô, por gentileza. Só tem uma situação, 2 de espadas aqui que me preocupou. Fala do 3 de paus, uma lâmina. Pajem de paus. Isso aqui não tem como não caiu virado. Fala do príncipe de espadas, o pajem de espadas aqui. A rainha de pentáculos, energia de touro, virgem, capricórnio. Fala desse 2 de espadas, por gentileza. O 10 de pentáculos. Uma situação de estabilidade. Tudo isso aqui falando da roda da fortuna e o julgamento. Para algumas pessoas aqui, posso estar falando exatamente o que eu falei anteriormente, do questões de trabalho, pode ser concursos, essas coisas. Outras pessoas têm uma situação de relacionamento, sim, aqui também envolvendo. Só que é o seguinte, tem alguém aqui que está stalkeando ou está sendo stalkeada, vamos dizer assim, stalkeada, stalkeado. Alguém que está procurando saber de outra pessoa. Essa leitura pode estar altamente espelhada, tá? Se for uma questão de relacionamento, pode ser alguém investigando você aí, canceriano do meu pequeno coraçãozinho. Essas situações aqui, elas já tinham sido ditas anteriormente, então não vou ficar repetindo. A única questão que me chamou a atenção nessa parte da roda da fortuna com julgamento, e isso me preocupa um pouco, tá? Foi esse 2 de espadas, clarificado pelo 10 de pentáculos. Aqui o 10 de pentáculos, ele pode estar falando de uma situação familiar, de uma estabilidade familiar, de relacionamento também, que tem essa conotação na lâmina, né? Pode estar falando questões financeiras, de estabilidade financeira, tá? E clarificando a roda da fortuna e o julgamento aqui, algumas pessoas estão se negando a enxergar uma situação aqui. Se é uma situação de relacionamento, isso pode estar ligado com uma finalização, né? Tem uma questão de dúvida muito grande. É como se, vamos supor, tanto relacionamento quanto trabalho, tá? É como se fosse aqui, tipo, será que essa finalização, será que esse processo de finalização realmente tinha que estar acontecendo? Será que alguma coisa
vai melhorar? Será que se é você que está, por exemplo, finalizando um relacionamento, tem uma dúvida se tem que finalizar ou não, mas é como se você estivesse sentindo que precisa ir para um novo degrau, vamos dizer assim. A mesma questão de um trabalho. Talvez algumas pessoas estejam pensando em deixar um trabalho para fazer alguma outra coisa, ou até mesmo uma atividade que você goste muito, que te traga muita realização, só que você fica meio na dúvida, pô, isso daqui é uma coisa que está me sustentando, me dá uma estabilidade, só que eu tô a fim de montar uma floricultura no alto da montanha. É uma coisa que eu sinto dentro de mim. E será que eu estou fazendo certo em sair desse trabalho? Para algumas pessoas que é uma situação que aconteceu, ou seja, né, você foi demitida ou terminaram um relacionamento com você, ou foi demitido, enfim, né, gosto sempre de falar para as duas partes, demitida ou demitido, ou terminaram um relacionamento com você, e você meio que está na dúvida se, pô, era isso mesmo? Qual o propósito dessa situação? Será que isso é uma coisa que tinha que acontecer na minha energia, na minha linha de destino, para que outra coisa aconteça? Só que é a roda da fortuna atuando aqui nesse processo. E a gente tem que lembrar que a lâmina do Hierofante, sejam questões de trabalho, relacionamentos, etc., ela veio aqui com a lâmina do Sol. Né? Tem uma situaçãozinha para quem é questão de contratos aqui, algum tipo de alguma coisa que pode estar envolvendo burocracia. Tem um avanço, mas é como se alguma coisa aqui tivesse ainda travada por conta, principalmente envolvendo dinheiro, né? E não vou falar uma quantidade grande, é muito relativo isso para as pessoas, né? A quantidade de dinheiro, não tem como falar aqui. Mas tem alguma coisa que possa estar envolvendo um valor monetário muito grande que está trazendo uma situação de dúvida. Talvez algumas pessoas... Vamos lá. Vamos supor que você está assinando um contrato e, tipo, já vai assinar esse contrato, vai receber uma grana, alguma coisa assim, e de repente acontece alguma coisa, um plot twist aí, né? Não tão positivo, vamos dizer assim, a princípio, mas é como se essa situação tivesse acontecendo para poder melhorar um pouco. Então é como se fosse assim, algo aconteceu, e aí agora a gente pode englobar todas as questões, né? Algo aconteceu neste momento que essa situação, esse acontecimento era necessário acontecer, te colocou numa situação de dúvida de por quê, né? Pô, por quê? Né? O universo tá de sacanagem. Enfim. E aí, tipo, essa situação é necessária para melhorar algo. Porque no fim, no final da situação é o Sol. Sabe? Às vezes alguma coisa que acontece com a gente que a gente não entende. Fala, pô, mas peraí, né? Dá um exemplo, um relacionamento aqui. Se conhecer uma pessoa, pá, um negócio... Podia não ser aquela coisa maravilhosa, tinha um relacionamento que não tem uma discussãozinha, uma briga, é complicado, né? Mas, de repente, o negócio finalizou aqui, né? Essa roda da fortuna fez com que houvesse um processo de finalização, estando no processo de finalização, seja kármico ou não, e aí você fica se perguntando, pô, mas por que, meu? Tipo, eu fiz de tudo, essa pessoa veio, a gente passou por várias juntas, foi uma situação bacana, tiveram suas brigas, mas por que isso aconteceu? Então por que eu não permaneci sozinho ao invés da situação acontecer? E aqui o tarot está falando, olha, take it easy, my friend, tenha calma, porque no fim é o Sol.
Um propósito está existindo aqui que talvez você não esteja enxergando nesse momento, ou para algumas pessoas até o propósito esteja muito claro, mas algumas pessoas talvez não estão querendo fazer questão de enxergar. Estão vivendo sobre um véu de ilusão aqui, né? Não querendo enxergar uma verdade, uma situação. Como se você sentisse, tipo, olha que contraditório. Eu tô chateado porque eu perdi esse emprego, porque eu perdi esse relacionamento, mas lá no fundo eu sei que isso foi bom para mim. Mas ao mesmo tempo eu não quero enxergar esse bom, porque era algo que era bacana. E hoje eu sinto falta. Saca? Tarô, até suei a mão aqui. Tarô por Gentilanx aqui, o Hierofante, 5 de espadas, o Sol. Fala pra mim, meu amor. Ó, tô falando. Cavaleiro de Pentáculos. 5 de paus. Uma situação de conflito interno. E aí, cancerianos, sabe qual que é a parada que eu tô vendo aqui? Seja você saindo, ou saíram com você, ou sei lá o que que é essa disputa, o que que é esse negócio. Talvez você era para ser chamado num concurso, não foi. Cara, aqui eu tô vendo que você sabe que tem alguma coisa muito mais assim, muito mais sólida, muito mais bacana, mas ao mesmo tempo, esse conflitozinho dos 5 de paus aqui do lado do Cavaleiro de Pentáculos, que é uma situação sólida, o Cavaleiro de Pentáculos, ele entrega aqui, e o 5 de paus está na mesma linha do 2 de espadas. Esse conflito interno talvez você esteja causando. E é interessante que como se soubesse que tem alguma coisa assim, muito, mas muito sólida no seu caminho. Você sente, você sabe. A floricultura no alto da montanha é algo que realmente é para mim, mas não sei se é o que eu quero fazer, se é o certo a fazer. Aí que tá, entra dentro desse contexto de certo, né? Porque, obviamente, principalmente questões que envolvem dinheiro aqui, a gente tem que lembrar, né? Namastê não paga boleto, né? Gratitude não paga cartão de crédito. É muito complicado. Fala o Cavaleiro de Pentáculos, Tarô, por Gentilanx. 4 de copas. O 4 de copas é uma frustração com relação a algo que ainda não chegou. Aqui. Por quê? Mas por quê? Por quê? Olha o 9 de paus no fundo do deck aqui, ó. O desgaste. Tá desprendendo energia canceriano de My Little Heart com coisas que você não tem que desprender aqui, hein? Bom, vamos lá. 4 de copas. A cara da frustração. Aqui eu já posso falar, principalmente para quem está em algumas questões espirituais, principalmente para quem é espiritualista ou tem algum tipo de ligação espiritual. Chakras completamente desalinhados. Busque aqui, tá? Busque aqui um alinhamento de chakra, ou você faz. Tem uma técnica muito bacana do Wagner Borges que eu faço aqui, né? Que você senta numa posição confortável, pode colocar uma música que te agrada ou não. Quando eu falo música que te agrada, estou falando de uma mantrinha, alguma coisa. Fica na posição confortável, fecha os seus olhinhos, estufa o seu peito, respira, solta, né? Imagina do seu chakra frontal uma luz dourada saindo e preenchendo absolutamente todo o ambiente. Quando você conseguir visualizar com o seu chakra frontal esse ambiente totalmente dourado, imagine fios desses
dessa luz dourada entrando em vários pontos do seu corpo. Principalmente nos seus chakras, coronário, frontal tá saindo, né? Laringo, ou cardíaco, esplênico, umbilical, sacral, enfim, chakra básico, todos. Né? Nós temos muito mais chakras, mas esses são os principais. Se você não sabe, dá uma buscadinha. Quais são os nossos chakras principais? Para fazer um realinhamento, porque existe um processo de frustração muito grande com alguma coisa que não chega. Mas essa situação não chega por conta dessas duas lâminas que estão em volta. Olha como é que a oportunidade está cercada aqui. Cancerianas, cancerianos. O 2 de espadas, trazendo aqui uma energia de conflito interno, de não enxergar uma situação, de estar vivendo num véu de ilusão. Que mais? Uma dúvida muito grande. E o 5 de paus, um conflito criado por conta desse carinha aqui, ó. Esse que é a sua oportunidade aqui, ó, essa. Cavaleiro de ouros, que traz alguma coisa extremamente sólida para você, não consegue chegar em você por conta dessas duas energias que estão, de uma certa forma, sufocando essa nova oportunidade. Clarifico 5 de paus. Por gentileza, tarô. Vai, meu amor. Girou 10 de espadas. Aqui algumas pessoas podem ainda estar sofrendo por alguma situação. 10 de espadas aqui. Só que eu gosto desse tarô, eu já vou explicar uma situação. Eu gosto desse tarô que ele nas imagens ele mostra uma situação muito legal. Aqui, esse 10 de espadas, ele está sendo perfurado energeticamente. Principalmente para quem tem alguma ligação espiritual, está sofrendo algum tipo de assédio também. E esse assédio está mexendo demais com suas questões internas. Para outras pessoas, tem uma situação de... Pode ser de um passado, alguma coisa que não deu certo, ou pode ser uma dor, ou pode ser uma traição, enfim, adapte aí. Só que o 10 de espadas é uma finalização. O que está me mostrando aqui, meus amores, que mediante essa situação e essa disputa, onde esse lado veio clarificando o Hierofante com o Sol, esse 5 de espadas está me mostrando você saindo vitorioso de uma situação de conflito aqui. Seja conflito qualquer que seja, interno, externo, mas tem que dar uma olhada aí nessas questões dos seus chakras, principalmente para pessoas que têm uma certa sensibilidade aqui, tá? Podem estar sofrendo ataques energéticos. Esses ataques energéticos podem ser provenientes de espíritos que estão aproveitando do seu padrão vibracional de dúvidas e complicações para sugarem a sua energia. Esses ataques energéticos podem estar vindo de pessoas, inclusive família. Ok, meus amores? Bom, espero poder ter ajudado aí, né? Espero poder ter ajudado de uma certa forma. Um recadinho rápido, vou abrir o clube de membros, a galera pediu. Já era para eu ter aberto, só que deu pau aqui no meu aplicativo que eu trabalho com designer e eu perdi as figurinhas que eu tinha feito, tudo, então vou ter que refazer, ok? Por isso que deu essa atrasadinha. Então, para quem quiser, do lado do botão inscrever-se vai estar escrito seja membro, ainda não está, tá bom? E quem fizer parte vai ter alguns conteúdos exclusivos aqui do canal, ok? Meus amores, espero poder ter ajudado, tá? Até semana que vem, fiquem com Deus, um mega beijo para vocês, deixa eu achar o mouse, tchau, tchau, meus amores.